Simbora, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão prontos para mais uma história daquelas? E dessa vez eu fui para longe. Estou indo na Bolívia sem sair da Bahia do Brasil, hein? Mas antes de começar essa história maravilhosa, eu já tive contato com ela antes. Eu quero que, antes de você esquecer aí de curtir, comentar, já vai aí embaixo no canal, já curte, já deixa seu comentário de onde vocês estão assistindo esse podcast hoje, de que lado do Brasil ou fora do Brasil vocês estão. Só coloca para mim aqui a região, só para eu ficar sabendo, e depois, claro, coloca o que, é que vocês acharam desse bate-papo com essa pessoa incrível que eu tive o prazer de conhecer e vou apresentar já ela. Por favor, Dri, seja muito bem-vinda ao Fissurada Pod. Oi, Rita, tudo bem? Obrigado pelo convite e por a incentivação, né, que você faz para falar, né, sobre a fissura. Obrigada. Obrigada a você e obrigada pela confiança. Vamos lá. Eu quero que você conte um pouquinho para a gente. Eu vou mostrar aqui na tela. Você já a conhece, mas eu quero resgatar um pouquinho aqui e apresentar como foi que você se apresentou lá quando você era menorzinha. Então, eu já vou colocar aqui. Por favor, nos fale sobre a Adriana, de onde você está falando agora. Fala um pouquinho do seu início, assim, qual é a sua estrutura familiar e como você veio ao mundo, se foi uma surpresa ou não foi para os seus pais, para a sua família. Conta um pouquinho para a gente, Dri. Tá bom. Eu sou a Adriana, tenho 23 anos e nasci com fissura labiopalatina do lado esquerdo, unilateral, né? Sim. Então eu tenho os meus pais, né? Os doutores não deram o diagnóstico quando eles fizeram as ecografias, né? Eles só se deram conta que eu nasci com a fissura quando eu nasci. Então foi um choque para minha mãe, também para o meu pai, né? Para minha família. A trajetória da minha mãe foi difícil, né? Como qualquer pai, né? De se enterar que seu filho nasce assim, né? Com a fissura. Eles procuraram muita ajuda também, muita informação, porque naqueles tempos, né, não tinha muita informação sobre a fissura, o que era a fissura. Os médicos também não sabiam muito sobre como tratar, né, ela. Não sabiam se era da maneira genética ou tinha por alguma causa que a mãe, né, não tomava alguma vitamina ou algo assim. Perfeito. E você, Dri, como que é, assim, a gente do Brasil, né? A gente sabe mais ou menos como funciona essa questão dos tratamentos, né? Existem centros especializados para a gente começar já as cirurgias e também tem centros não especializados, que as pessoas procuram de forma privada, tem também pelo SUS, de forma pelo Sistema Único de Saúde. E como foi que assim, foi uma surpresa para os seus pais? E como foi o seu primeiro contato com o tratamento na Bolívia? Tá, então aqui tem uma campanha, né, que vem todos os anos para fazer as cirurgias gratuitas. Então, meus pais, os médicos falaram para eles ir lá, fazer lá a queloplastia, né, que é a primeira cirurgia que os bebês fazem com a fissura labiopalatina. E eles fizeram lá a minha primeira cirurgia, mas depois a minha família procurou, né, eles tinham medo, né, um choque por de eu ter nascido assim, então eles procuraram médicos privados e depois o meu tratamento foi só com médicos privados. Mas aqui na Bolívia tem campanhas gratuitas, né, para os meninos que nascem assim. Então, essas cirurgias privadas foram também na Bolívia e você me contou que foi uma fora da Bolívia, foi no Brasil também, né? Isso, eu fiz a última cirurgia, que foi a sétima, né, que foi a rinoceptoplastia e foi um enxerto para o palato. Eu fiz lá no Brasil, essa última cirurgia. Pessoal, a Adriana, ela conhece o Brasil, tá? Então, por isso que ela consegue conversar com a gente. Ela passou alguns meses, né, Adri, aqui no Sim, Brasil. eu morei lá. Me desculpa, tá, gente, se eu não consigo falar bem direito, né? Eu não pratico muito isso aqui, o português. Que linda, que linda. Obrigada, Adri. Assim, eu tô entendendo tudo o que você está falando e para mim é mágico, porque
já é o segundo convidado, assim, que não faz parte da nossa cultura, da nossa língua aqui, e que se esforça para estar aqui conversando, falando, para multiplicar e espalhar a mensagem, porque eu sei que muita gente vai se identificar com a sua história. Vamos lá. Sim. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão lá da infância. Eu já entendi que na sua família não tinha ninguém que nasceu com fissura labiopalatina. Ok. Mas vamos lá para a escola. Será que na escola, nesse período escolar, da infância e adolescência, a Adriana teve contato com algum fissurado, assim, de bater papo, de conversar? Então, não, eu não conheci ninguém com a fissura na escola, né? Nem outro lugar que eu saía, né, para rua com meu pai, nada. Eu só conheci uma pessoa, mas era amigo do meu pai, que ele tinha, né, a mesma fissura que eu. Mas era só de olho. Eu só vi uma vez ele e depois não. Mas foi, eu acho que não foi há muito tempo que eu conheci, eu estudo medicina, né, aqui. Tá. E eu fui para uma prática lá no hospital e estavam fazendo aquela campanha. Eu estava assim, né, falando com os meus colegas, né, os meus amigos, assim, e vieram dois meninos para mim e começaram assim a falar, você tem a mesma fissura que eu, que o meu irmão, porque eu não estava de máscara, né? Mas eles sim, e eu não via a fissura deles, dos meninos. Eles Rodrigo, tiraram a máscara, foi esse momento aqui sim. que eu estou mostrando? Esse momento, assim, eles são os dois meninos, eles tiraram a máscara e eles me falaram, eu tenho também a mesma fissura, e eles começaram ali a me começar a conversar, né, comigo Sim. sobre o tratamento deles, sobre as mães, sobre a escola deles também, né? Eles perguntavam muita coisa para mim e eu Uau. respondia, né? Foi muito Sim. legal. Também conversei com os pais deles. Nossa, foi muito especial para mim. Nunca tive contato assim, né, com uma família que tinha passado com a fissura. Uau, então agora na fase adulta que você teve ali o contato com eles, eu creio que eles também devem ter ficado assim muito felizes de ver você, de ver alguém adulta, né? Porque eu já passei por situações assim, de mães, eu já tá ali no final do tratamento e mães me verem na recepção do hospital e falarem: "Você nasceu com fissura? Ai, minha Sim. filha", aí dá aquela esperança assim, meu filho, minha filha. Então, você serviu aí também de inspiração para essas famílias e para essas duas crianças aí que têm um futuro, têm um caminho ainda pela frente, né? Isso, e eu acho que também as mães, né, como você fala, né, elas sentem, né, aquela inspiração, né, que o filho pode fazer o que ele quiser, né, com a fissura, que não é ficar ali em casa, antissocial, né, ele pode sair para a rua, conhecer, ter amigos, né, ter uma Perfeito. vida normal, isso. Odri, você falou de vida normal, mas vamos lá abrir esse coração para a gente. Mas sempre foi assim para você? Essa garota que eu estou vendo aqui, essa mulher, né, quase médica, eu vou chamar minha médica boliviana, eu vou te acompanhar aqui, eu quero te acompanhar até você se formar, desejo a você uma excelente, assim, reta final, eu já digo que é quase uma reta final, né, Dri? Você já faltam só Sim, 2 anos, né, para terminar. Então, sim, mas assim, a gente que vê hoje você, quando vi você pela primeira vez falando nas redes sociais, eu encontrei a Adri, pessoal, naquela trend que fala assim, eu sou fissurada, e é claro que eu cheguei a fazer essa trend, mas eu vi a Adri fazendo e eu repostei, que eu achei super legal, uma pessoa falando com outro sotaque e tal, e eu repostei lá no history do meu Instagram. Então eu conheci ela dessa forma. Só que geralmente quando eu faço podcast, eu converso com as pessoas antes um pouquinho. E ela falou um pouco sobre a história dela. E assim, é difícil acreditar que aquela Adriana do passado é aquela mesma que eu vi na trend falando eu sou fissurada, e é claro que... Então, assim, conta pra gente como era a Adriana antes, né, dessa virada de chave, de que hoje já tem coragem de falar sobre o assunto, de aparecer nas redes sociais, de estar no Instagram. Então, fala como foi essa mudança para a gente.
de mentalidade? Então, né, na infância eu era muito tímida, né? Também na adolescência também. Eu ainda sou um pouco tímida, mas não tanto, né, como eu era antes, né? Eu decidi falar porque você me apareceu, né? Foi assim um choque também para mim. Eu nunca tinha visto ninguém falando de fissura nas redes sociais. Eu falei, nossa, ela está falando que ela tem o mesmo problema que eu, mas ela está gritando para o mundo que ela pode e consegue fazer as coisas, né? Que ela quer, ela consegue tirar foto, né? Gravar vídeo. Então, eu falei assim, mas foi há muito tempo, eu acho que foi aos 15 anos que eu consegui, né, virar a mentalidade que eu tinha antes, de não sair, de me excluir eu, com as minhas amigas, né, com os meninos, com a minha família também. Então eu falei, ninguém aqui me conhece, ninguém pode falar o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Então, eu decidi subir aquele vídeo e também com o que as crianças me falaram, né? Que, ai, você é doutora e tem fissura. E eu fiquei assim, muito emocionada, né? E também eu fiz uma viagem, né? Eu não te falei isso, né? Mas eu fiz uma viagem agora, em janeiro, e foi lá na Argentina, que um médico me falou. Ele pegou a minha mão, né? Ele me cumprimentou e ele ficou só olhando o meu lábio. E ele falou, ai, mas você, o que faz da vida você? E eu falei, eu sou estudante de medicina. E ele falou, nossa, você estuda medicina, vai sair muito bem, você vai dar tudo certo para você. Eu torço muito por você. Que bom que você, com o problema que você tem, vai sair adiante, né? Então, foi isso. Eu acho que eu precisava de aquele impulso, né, para falar nas redes sociais. E também para inspirar aqui, né, as pessoas que eu sei que tem muito, agora que eu vi no hospital, né, tem muitas pessoas que sofrem disso, mas todas são muito excluídas aqui, né? E também tem medo dos olhares, né, do bullying. Agora também tem cyberbullying, né? E E eu acho que isso influencia muito, né? essas pessoas que você fala assim, aqui tem muitas pessoas, fala mais ou menos para a gente, Dri, como que são essas pessoas? Elas já fazem cirurgias ou você ainda vê muitas pessoas ainda maiores e ainda com o lábio ainda não fechado? Ou como é a realidade, assim, só para a gente entender? Então, eu vi, né, no hospital muitas pessoas maiores, mais velhas, sem fechar o lábio ainda. Uau! Então, eu acho que são pessoas que não têm muita informação aqui, né? São pessoas do interior que falam lá, né? Sim, São pessoas que não têm informação, não têm uma saúde pública, né? Bem es- estruturada sim. para ter aquela informação nas mãos dele e ele ter acesso, né, nas cirurgias. Uau! Hoje em dia assim, pelo menos na minha realidade, né, na minha região, é difícil encontrar. É mais fácil encontrar bebês bem pequenininhos assim, porque ainda está naquela fase e tudo, mas não é comum ver adultos. Existe, existe, mas assim, eu estou falando Rita, aqui na Sim, Bahia, no lugar onde eu convivo hoje, eu ainda não vi um adulto, né? Já vi na rede social, tal, mas assim, não é comum. E você me falando isso, que é comum, né? E ainda mais que essa parte pública é mais de campanha. Então, não deve ter toda hora também aquelas campanhas o tempo todo de cirurgia. Deve ser sazonal, né? isso Deve ser, mesmo. né, uma época do ano específica e faz aquele mutirão, que aquele mutirão é o quê? Aquelas cirurgias sequenciais e com grande quantidade, né? Em grande quantidade, várias pessoas ao mesmo tempo, né? Deve ser mais ou menos Sim, isso. Tá. sim. E E é difícil, né, para eles também.
que é difícil sair do interior, também tem a parte econômica também, né? Tem que vir geralmente Isso. acompanhado com uma mãe, ou um parente, ou um pai. E me fala um pouquinho, Dri, você falou assim, ó, meu pai, ele foi um agente muito importante. Olha, ela chegar já tá rindo já, de emoção. E esse pai dela aí, olha, ele é o Guilhermo, Isso, não é Guillermo, isso? sim. Guilhermo e Patrícia. Eu quero deixar aqui o meu abraço para vocês, quando vocês estiverem assistindo, por essa joia que é a sua filha. Eu já falei para ela o que é que eu sinto quando eu vejo você. Eu sinto leveza, eu sinto a sua timidez, e isso também me deixa feliz, porque assim, não precisa todo mundo ser igual, extrovertido, todo mundo falante, mas só o fato de você vencer um pouco da timidez e a questão das coisas da fissura da cabeça, e estar tá aqui hoje comigo, já é um presente, já é uma coisa assim que eu não sei nem explicar. Na verdade, eu vou falar para você aqui, falei para você na conversa e vou falar para você aqui agora. Minha vontade era estar pessoalmente falando com você, te dar um abraço, a gente ver nossas fissuras presencialmente, e eu espero que um dia eu tenha essa oportunidade de te ver pessoalmente, tá bom? Sim, eu quero também muito isso. Mas bora voltar para a família. Então, o senhor Guilhermo foi, assim, uma peça fundamental nesse seu processo de reabilitação. Mas também tem uma coisinha a mais aí nele que talvez deixou ele se ele já era sensível, deixou ele um pouco mais sensível ainda, porque ele sentiu, ele tem empatia, assim, porque ele também passou por um processo, né, que também você pode contar, assim, resumidamente, né, como é que o seu pai sofreu um acidente, enfim, conta pra gente mais ou menos, e a importância dele para a sua reabilitação. Tá, então meu pai sofreu um acidente, né, de moto quando ele era jovem, quando ele estava na faculdade, né, estudando ainda. Ele sofreu um acidente e ele perdeu o 30 ou 40% do cérebro. E Uau! ele teve uma recuperação, né, muito difícil também. Ele ficou na UTI muito tempo. Ele começou a vida de novo. Ele me fala, né, que ele também tinha muito medo de sair para a rua, dos olhares das pessoas, né, porque dá para perceber muito, né, ele tem a frente muito grande, né, por causa da cirurgia que ele tem. Então, eu acho que isso ajudou muito a ele e também ele foi um apoio muito grande, né, para minha mãe. Ajudar ela, né, para no processo de reabilitação a mim, de quando eu nasci, né. Ele falou que é um choque muito, foi um choque, né, muito grande de me ver assim e que os médicos não mostraram quando eu nasci para minha mãe, né. Eles não me levaram para que minha mãe me conheça, né, primeiro. Sim. Foi ele que me veio primeiro para depois ele contar, né, para minha mãe que eu tinha nascido assim, né, e tal. Mas isso. E quando eu já fui, né, crescendo, eu fiz a queloplastia e depois a palatoplastia. Ele foi o meu fonoaudiólogo, o meu fono, ele foi. Uau! Ele. Conta pra gente como é que é o pai. Ele é formado em fonoaudiologia? Não. Não, não. Como Foi foi ele isso? que os médicos, né, todas as pessoas, né, sempre falam, né, os médicos falaram que era para me levar para o fono, né, para eu conseguir, né, falar muito bem, né, e como também não tinha muita acesso econômico também eles, então o meu pai começou, né, a procurar vídeos, a minha mãe também, e eles começaram a me estimular. O meu pai sempre falava, né, as palavras de, como por exemplo, Kiko, ou pai, mãe, né, que sempre falam, né, na fonoaudiologia assim. E o médico também, né, falava para ele me estimular muito na fala. Uau, gente, que história é essa, meu Deus do céu? Eu fico emocionada.
porque eu fiz recentemente o, o episódio com as mães, né? E eu não sabia que ia ter essa Sim, repercussão tão grande que está tendo, assim, mãe chorando e falando, meu Deus, eu passei igual. Eu queria ter feito maior, porque não deu tempo. São 4, são 5 mães, junto com a minha mãe também estava ali. E não dá para falar tudo, porque a nossa história é longa, né? A gente começa lá sim, da hora que a gente nasce até a vida adulta, então é muita história para contar, é muita cirurgia para falar, mas foi emocionante, porque eu vejo cada dia mais a importância dos pais na reabilitação, né, dos fissurados, a importância da mãe, do pai, de quem está ali, né, ao redor, porque eu falo, Dri, assim, ó, quando nasce um bebê fissurado na família, não é só o bebê que é fissurado, né? Ele muda sim, toda uma estrutura ali da familiar para atender a necessidade daquele bebê, e principalmente quando o bebê é único, como eu fui única na minha família, você foi única na família, né? Então acaba que eles mudam tudo. Eu lembro que quando eu saía para operar em outro estado, então mudava toda a dinâmica da minha casa, né? Com meus pais, aí minha mãe sim, ia para lá, ficava dias comigo até recuperar. Então nasce um bebê fissurado, mas também nasce aí uma família fissurada, porque todo mundo ajuda de alguma forma ali, né? Todo mundo, eu digo, o pai, sim, a mãe, ou as pessoas ali do seio familiar. Então, isso. falamos do pai. Agora, bora falar de uma coisa que eu sempre pergunto, e não estou perguntando para você a primeira vez. Eu sempre pergunto assim: a fissura te impediu de namorar? Você já namorou? Você nunca namorou? Conta essa história para a gente aí. Eu ainda não teve namorado, não. Eu te falei, né, que aqui é uma cidade muito pequena, né? Então, todo mundo fala que todo mundo se conhece aqui. E eu saio com aquele menino, o outro menino de lá já sabe que eu saí, né? Ou a minha amiga já sabe que eu saí com aquele menino. Então, Sim. todo mundo se conhece. Eu não namorei, mas sim, eu já di meu primeiro beijo, eu sim, Ah, mas namorar sim. não. Eu Não. nunca tive namorado, não. Mas você acha que o pessoal aí, eles são, vamos dizer assim, você acha que existe preconceito na Bolívia em relação ao fissurado, assim? As pessoas te olham muito quando você sai, as pessoas te questionam, você já sofreu bullying, assim, nessa sua fase adulta, por exemplo, de pessoas encararem, ficarem olhando para você, darem risada, você acha que esse não acontecimento do namoro foi porque você não se interessou por alguém ou alguém não se interessou por você e isso tem alguma coisa a ver com a fissura? Você acha? Então, eu sofri muito bullying, né? Até agora eu sofro muito bullying. Eu pensei que isso já tinha passado, mas não. Eu acho que todo mundo com fissura ou com qualquer outra malformação, né? Sofre bullying, né? Sempre. Foi muito difícil para mim na escola. Todo mundo falava, de boca torta, ou aqui tem uma frase que é o boquinche, né? Que significa, é muito parecido com boca torta. Ah, tá. Ou falam, e ela, antes eu tinha as orelhas assim, né? Sim, Muito para fora. E sim, eles também me falavam que eu era como Dumbo, né? O sim. elefante. Também me falaram uma vez só que eu parecia um cachorro, porque em aula eu ficava, né, com a boca meia aberta Ah, por conta da respiração, né? Porque é sim, muito difícil. E é isso. E agora, né, na faculdade eu também achei que depois da rinoceptoplastia ia sim. mudar aquele preconceito que a gente tem aqui, mas não mudou. Segue a mesma coisa, as pessoas na faculdade me olham, né, assim, tem olhares muito raros, né, que você sente que é com maldade, mas tem também outras pessoas que te olham de forma muito diferente, né, que te falam, te perguntam, né, isso eu acho que é difícil.
E perguntam sem machucar, querendo saber, tipo assim, o que aconteceu, né? Tipo, não aquele perguntar de zoação, de querer brincar com a sua condição, não é, né? Sobre isso. sí, a veces cuando una persona, meu pai, né, falou assim, se aquela pessoa sempre, se aquela pessoa, né, ou tem alguma pessoa te olhando muito assim, né, e te incomoda muito, fala para ele o que é, o que você está vendo, você quer saber o que aconteceu comigo, e eu comecei a fazer isso. Na faculdade, muitas vezes eu perguntei para eles por que eles me olhavam tanto assim, né? Com aquela mirada de, como que falam? De, ai, pobrecito, né? Pobrecita, Sim. De assim, coitada, né? de ter pena, Isso, né? coitada, Tipo, isso, que isso. pena. Então Hum, eu perguntava para eles isso, o que tinha, porque eles me olhavam assim. E eles perguntavam, não, não, só estou te olhando assim. Mas quando uma pessoa me pergunta, né, o que aconteceu comigo, eu gosto muito de falar. Eu só falo e falo e falo toda a minha história. Eu gosto muito. Aí fala que nem, meu Deus, tem que parar a Isso. Adriana, porque senão ela vai falar a vida toda ali para a pessoa. Mas Eu isso é gosto bom, muito de falar. isso é Isso bom, é muito bom. Eu não é? gosto porque eu acho que faz parte, né, da nossa vida, né, a fissura. Perfeito, faz mesmo. E você tem seguido mais pessoas na internet com fissura lábio-palatina? Você tem seguido? Você tem mais? Você está tendo mais contato? Você sentiu necessidade de entrar mais nesse mundo, assim, conhecer mais pessoas? Como é que está a Adriana hoje, assim? Porque a internet tem um lado bom, né? Tem um lado ruim, claro, que é esse Sim. cyberbullying. Já vi vários é, fissurados sofrendo bullying, né, pelo simples fato de serem eles mesmos, estarem na internet. As pessoas têm determinadas pessoas que são maldosas, malvadas mesmo, mas também tem um lado bom, que foi o lado que aproximou a gente. Por exemplo, se não fosse a internet, seria muito Sim. difícil eu encontrar você e você me encontrar. Então, hoje, depois dessa virada de chave dos 15 anos de idade para cá, né? Você tem procurado se aproximar mais de pessoas assim, para você ter referências? Então, a primeira que eu achei foi você, né? Por aquele trend. Depois eu achei a Raíssa, né? Que é também de lá, de São Paulo, eu acho. Também achei Isso, a Maria Cecília, o isso, Gabriel, né? Aquele neném. Gabriel. Ele. E tem um grupo das mães que eu entrei lá, eu não sei como entrei, eu achei o, o link do WhatsApp, eu achei, e perguntei, né, se eu podia entrar, porque eu pensei que não era demais, que era de Ah, fissurados, assim, já adultos, né? aham, Mas quando sim, entrei, eu só via que elas falavam dos meninos dela, mas as histórias que elas contam lá também é muito especial também. As mães, é muito eu acho que são o pilar, né, fundamental para os meninos que nascem assim. Os pais, as mães. é verdade, é verdade. Eu tenho mesmo, nossa. Mas vamos tentar relembrar mais um pouquinho aqui, para quem está olhando você hoje e está assim, sem acreditar. Eu vou falar uma coisa, pessoal, vocês vão ficar assim, ó, vocês vão achar que é mentira minha, mas ela vai estar aqui para provar se é mentira ou verdade. Você é verdade que você não conseguia se olhar no espelho? Como assim? Conta isso aí. Sim, eu não conseguia, não. Os meus companheiros da escola sempre falaram que eu era a mais feia, né, da aula. E uma vez eu ouvi que, um companheiro meu, né, falou assim, se a Adriana não tivesse aquela cicatriz ali, ela seria muito bonita. Eu falaria, né, para ela, para sair, né, eu convidaria ela para ir para o cinema, né. Eu ouvi isso e foi ali que eu falei assim, né, se eu não teria a cicatriz,
todo mundo falaria comigo, mas não é assim, né? Eu acho que as pessoas têm que ter mais respeito, né? Por as pessoas que nascem assim. Dri, sabe, porque eu também passei muitos anos, eu também já passei por isso, eu também já fui considerada como a menina feia, eu já apanhei na escola por ser diferente, quando recebia um não de um garoto, eu achava sempre que era por causa da fissura, e às vezes não é, Sim. porque assim, eu parei um pouquinho para pensar, vamos lá, é todo mundo que você acha interessante? Não. Não, Você também tem um padrão de beleza na sua cabeça, certo? Não precisa me falar. Eu tenho o meu, você tem o seu. Ok. Então, possivelmente, essas pessoas também, da mesma forma, em relação a gente. Possa ser que dentro da cabeça daquela pessoa, talvez a gente não seja, não falo nem somente estético, estou falando, talvez o estilo de vida da pessoa, às vezes a pessoa é mais calada, ou a pessoa fala demais. Tem pessoas que não gostam de pessoas que falam demais. Já tem outras que isso, gostam, né? Já tem pessoas que não gostam de gente que fala ou fala de menos, aquela pessoa mais quietinha, gosta mais de pessoas assim, uau, que já chega no ambiente, né? Você já vê que a pessoa chegou no ambiente, entendeu? Então tem isso. Mas é claro que eu entendo você também que se aquela pessoa não corresponde àquilo que eu quero, eu não preciso também falar para ela que, tipo, você é alto demais, você é baixo demais, você tem uma cicatriz. Eu acho que isso poderia ficar para a pessoa, né? Eu acho que é isso, desnecessário, porque eu tenho que me colocar no lugar da pessoa. Será que se eu falar isso, ela vai se incomodar? Porque a cicatriz, muita gente não entende, mas você que é minha futura doutora, você sabe que a cicatriz é algo que a gente não é como uma borracha, que você vai lá, passa por cima e ela sai, não é isso. mesmo? Eu penso a mesma coisa, né? E eu também concordo muito com você que tem pessoas que gostam de tem um estereotipo, né, de pessoa para eles gostarem. Nós temos outro estereotipo, né, para gostar mais. Eu penso que o respeito tem que sempre estar ali, né, em todas as pessoas. É verdade, é Mesmo verdade. se aquela pessoa não gosta de mim, eu acho que ele tem que ter respeito, né, também. E isso tem uma forma, né, de talvez se afastar, talvez ou falar de outra forma, né? Assim, alguma Sim, saída, mas não que seja essa, tipo, nossa, você seria. Eu também já ouvi muito isso, de fazer várias cirurgias e falar assim, sim, mas quando é que você vai tirar essa cicatriz? Tipo assim, eu só vou ficar bem reabilitada quando a pessoa vê que isso aqui sumiu. Gente, olha só, vocês que estão ouvindo esse podcast agora, eu sinto dizer, mas assim, não sai, a cicatriz não sai, ela vai ficar aqui. E sinceramente, eu gosto dela. Porque se não fosse ela, o meu lábio estaria aberto e vocês viriam tudo sim, que estava dentro da minha boca. é Então, verdade. graças a Deus que tem a medicina, tem os médicos, né, com toda a sabedoria para construir essa cicatriz. Porque como é que seria? A gente ia ter dificuldades para falar, para comer, Para para se comer. alimentar, né? E fora as outras coisas também. Dri, Sim. você acha que eu vi que você falou sobre essa questão do bullying ainda presente. Você acha que mesmo após. Você já viu algum médico ou uma médica fissurada por aí? Eu acho que não, né? Não, não vi ninguém aqui Você com acha que fissura. você acha que isso vai ser. Isso pode ser lá no futuro um problema para você arranjar emprego, para você trabalhar na área? Você acha, ou você pensa que não? Só uma ideia assim. Então, eu acho que não, porque eu consigo fazer tudo, né? Eu não tenho limite para não fazer nada, eu consigo fazer tudo. Eu falo 3 idiomas, eu consigo dirigir, eu consigo tudo. Uau! Você dirige e fala 3 idiomas, ela dirige. Isso. Essa mulher, gente, eu tô falando para vocês,
Foi Deus que colocou ela no meu caminho aqui para mostrar para vocês que a fissura, ela é difícil em todo canto do mundo, né? A gente Sim, tá, são várias as dificuldades, mas que é possível a gente ir atrás dos nossos sonhos. Olha como a Adriana falou, eu faço tudo que uma pessoa sem fissura faz. Então, ela não deixou isso. com que os sonhos dela morressem ali. Eu sou fissurada e acabou. E sim, quando eu falei, né, para umas amigas, né, que eu queria estudar medicina, né, elas falaram, mas a primeira coisa que as pessoas veem é se você tem algum limite. E eu falei, não, eu não tenho nenhum limite, né, porque eu consigo falar muito bem a minha língua, né, que é espanhol, eu consigo falar, né, eu consigo me comunicar com as pessoas. Então, eu acho que não tem limite para as pessoas que têm fissura. E para ninguém, na Ah, verdade, porque tem pessoas que não têm um braço ou uma perna e ainda assim eles conseguem jogar futebol, uau. basquete, eles fazem natação. Então, eu acho que não tem limite para ninguém. Eu concordo com você plenamente, plenamente. Poxa, então, será que vamos. Na sua cidade é Santa Cruz, é isso? Sim, Santa Cruz, Será sim. que vamos ter a primeira fissurada médica? Qual a área aí que você quer atuar? Que você já pensa aí, ou ainda você está desenvolvendo, ainda não se definiu ainda para a área que você quer atuar? Então, eu queria muito neurocirurgia, né? Mas é muito tempo para estudar. Eu tenho que sair fora para estudar aquela profissão, né? Então, Isso. ainda não sei. Eu ainda estou pensando na minha cabeça o que eu quero. Uhum. Eu era apaixonada por neurologia, assim, na época da faculdade. Só que aí eu formei, fui para outra área que não tinha assim nada a ver com neuro, mas assim, sempre fui apaixonada por neurologia. Eu já assisti cirurgias, né? Enfim, mas é isso. Já estamos indo para o finalzinho, tá? E agora, o que é que eu vou te perguntar? Qual que é a importância, né? Eu vi que você falou assim, olha, Rita, esses encontros aí com as pessoas fissuradas, né? As pessoas não, as crianças fissuradas e tal. Fala para mim como que você nasceu num ambiente sem pessoas, sem ter referências nenhuma. Você passou 23 anos praticamente sem nenhuma referência, né? Porque você falou Sim. que eu fui a primeira pessoa que você viu na internet com fissura, falando e tal. Então, você acha que é importante a mensagem para deixar uma mensagem para quem hoje vai assistir esse podcast, está nos ouvindo, a importância que se tem de você começar a seguir pessoas que têm a mesma coisa que você tem, que tem o mesmo padrão estético que você, até para uma forma de auto se aceitar, para mexer mais na autoestima, para melhorar essa autoestima, porque eu mesmo sofri muito tempo com a autoestima baixa, principalmente quando eu me comparava, quando eu seguia só pessoas de padrões de beleza assim inalcançáveis, que eu jamais seria igual a elas, eu jamais. Então, quando você começa a consumir esse tipo de conteúdo, você se afasta mais da realidade. Porque eu me afastava de mim. Porque quando eu olhava Sim. para mim, tinha uma cicatriz, o meu nariz era assimétrico. Então, eu ficava assim, nossa, eu queria ser que nem fulana, queria ser que nem a modelo, a atriz. Então, você acha que para quem hoje foge, né, do espelho, como você já fugiu antes, hoje quem foge de seguir pessoas fissuradas, não quero ouvir falar de fissura. Eu já fui uma dessas, né? Passei vários anos até achando que eu não fosse fissurada, porque eu não tinha referências. Então, você acha que é importante esse fissurado, essa nova geração, procurar. Não estou falando só do meu canal, não, mas outros fissurados que estão espalhados pelo mundo aí e que falam sobre a fissura? Eu acho que sim, né? Porque, como os meninos me falaram, né? Nossa, você é médica e é fissurada, né? Então eu falei,
falta muita informação para as pessoas de que os meninos podem ser o que eles querem, né? Como tem, né, no Brasil, o neném Gabriel, né, que ele fala muito no perfil dele, né? Eu acho que ele inspira muito os meninos que têm rede social. Ele inspira muito, né, os meninos para falarem, para ter amigos, né, para não se incomodar com a cicatriz que eles têm. Então, eu acho que é importante, sim, ter referências de fissura na internet. E pelo visto, você está sendo uma precursora aí, né? Uma das primeiras aí a falar sobre a fissura na Bolívia, assim, né? Abertamente falando assim, se comunicando. Depois que o seu perfil é aberto, certo? Sim, Depois que é você fez aberto. aquela trend, muita gente começou a te seguir, ou não sabia nem que você tinha fissura, te procurou, meio que puxou conversa, querendo saber mais o que era a fissura? Então, sim, eu fiquei muito impressionada, né? Porque eles não comentaram nada no vídeo, mas eles Hum. mandaram no privado muitas mensagens, assim de que, mas como você não dá para notar a tua cicatriz? Como você conseguiu borrar ela, tirar ela? Mas eu falei assim, né, para a menina, não, eu não tirei, ainda está ali a cicatriz, eu só estou falando que tem, né, que demonstrar para o mundo que a gente pode Oi, fazer Dri, tudo. cortou. Alô? Oi, Dri, Alô? deu uma cortada. Peraí, você voltou. Você parou aqui para mim que eles foram no seu direct e mandaram Sim. mensagem. Aí eu já não ouvi mais o que você falou. Eu vou cortar essa parte. Pode falar. Sim, mandaram muitas mensagens. Eu não só subi aquele vídeo no Instagram, eu também subi no TikTok, eu subi lá. E também muitas pessoas de México, me falaram também muitas pessoas que lá também não tem muita informação sobre a fissura. Então eu fiquei conversando com essas pessoas, né? Sobre a fissura, eles perguntaram sobre meu tratamento, também me falaram para eu subir o resultado, né, antes da rinoceptoplastia, se eu tinha foto, onde eu fiz, com quem fiz, e também sobre a autoestima, né, como eu consegui falar sobre fissura no TikTok, porque não tem ninguém, né, então eu percebi ali que tem que virar a mentalidade, né, das pessoas de que só pessoa que nasce normal, né, pode falar na internet. Então eu fiquei muito feliz com isso. Nossa, a gente nem tinha chegado nisso na conversa, mas que mágica, né? Sim, É isso que eu falo, é o poder da internet. Quer dizer, lá no México, você chegou lá, né? O pessoal, tipo, viu você e, uau, ela fala, eu quero saber como foi sua evolução, como a Adriana era antes da rinoplastia e agora, e a evolução. Por quê? Porque muita gente acha que por nascer assim, não tem jeito. Ah, eu vou ficar assim para sempre, né? Porque é um tratamento sim, longo, é um tratamento cheio de cirurgias, né? Às vezes, muitas vezes dolorido, né? Principalmente essa parte dentária, né? Aparelhos, sim, cirurgias, enxerto, ortognática. E eu acho que quando eles viram você, eu acho que eles ficaram assim, uau, que maravilha, que mágico. Isso é muito, muito bom. sim, Então, eu vou fazer o ponto a ponto, né? Vamos lá? Vamos fazer o ponto a ponto. O que é ponto a ponto? Nas entrevistas, geralmente aqui no Brasil, o pessoal fecha as entrevistas com bate-bola. Ela fala uma palavra e ela fala uma frase e você tenta responder em poucas palavras. Só que eu ah, apelidei aqui no meu podcast, ponto a ponto. Por que ponto? Porque nós fissurados fazemos muitas cirurgias. E a maioria a gente faz o quê? Leva ponto. Eu não sei se é esse sim, nome aí. Eu não é sei se é esse verdade. mesmo nome aí. Então, de ponto a ponto. Porque a gente se fala assim, porque a gente se entende mesmo. Eu sou
fissurada e você também, e a gente não se ofende, porque a gente leva ponto, né? É um monte de ponto. Aí leva o ponto, aí depois volta para tirar os pontos, aí deixa secar, faz curativo, nananã, aquela coisa toda, enfim, de ponto a ponto. O que hoje a fissura lábio-palatina ela representa para Adriana? Para mim, eu acho que representa coragem. Essa é a palavra para mim. Sempre foi essa palavra. Porque eu acho que, como você fala, né? A gente passa por muita cirurgia, muito processo dentário, né? Odontologia, fonoaudiólogo. Então, eu acho que a gente tem coragem até em velho, né, de fazer as cirurgias. Então, para mim é isso. E também a coragem dos pais, né, de conseguir, né, criar um filho assim, estimular o filho para fazer as coisas também. Os pais têm muito coragem também com o filho. Geralmente eu faço essa pergunta e eu faço e não tem resposta certa. Tem a resposta do seu coração. E é esse que eu vou aceitar e não vou te julgar jamais. Eu faço isso para a maioria dos fissurados. Se você, antes de vir à Terra aqui, você tivesse duas caixinhas. Uma caixinha nasceria fissurada e uma caixinha não seria fissurada. Qual dessas duas você escolheria para então vir aqui e dar esse show que é você, que eu vejo você uma mulher forte, empoderada. Diz aí pra gente, nasceria ou não fissurada? Eu nasceria assim, 1000 vezes sim. Eu gosto da pessoa que eu me tornei por conta da cicatriz. Perfeito, perfeito. E aquela mensagem para aquela pessoa que ainda não chegou nesse entendimento, que foi que nem eu ali, ficava questionando o tempo todo a Deus, Deus, por que eu, meu Deus, por que o Senhor me escolheu para nascer com fissura? E hoje eu estou aqui servindo de inspiração, a gente está servindo de inspiração, não somente eu, mas todo mundo que aceita participar do podcast, que está aqui junto comigo, também serve de inspiração para quem está nos assistindo, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para hoje, aquela pessoa que está meio cansada, falando assim, ai, sabe de uma, eu vou desistir, não vou fazer mais cirurgia, eu não vou mais fazer tratamento, eu não vou mais fazer nada, eu estou cansado, dói demais, a recuperação, e bota um monte de problema na frente, porque problema todo mundo tem. Eu tive, a Adriana teve, todo mundo tem. Não tem esse da face da terra que não tem um sequer problema. Então, dá essa mensagem de Adriana enquanto fissurada, de Adriana enquanto estudante de medicina, e vai servir de inspiração para uma nação ou para várias nações aí desse nosso continente. Por favor. Então, você que é fissurado, né? Ou tem alguma outra anomalia ali com você, não se faça menor que a outra pessoa. E vai atrás do teu sono, que ninguém pode te falar que você não pode fazer as coisas. Você não tem um limite, né, para fazer as coisas. Você pode fazer e pode ser o que você quer aqui na Terra, na vida. Só quem impõe esse limite para a gente é a gente mesmo, né, Dri? Sim, Rodrigo, só a gente. você já fez terapia? Você faz terapia? Você acha importante que os fissurados procurarem essa ajuda de terapia, né? Quem nunca fez, fazer, você faz. Então, eu acho que é um processo muito diferente, né, de uma pessoa para outra, né? Eu nunca fiz terapia. Eu perguntei, né, depois da aquela conversa que a gente teve, se eu tinha ido para um psicólogo ou alguma fisioterapeuta, né? Mas minha mãe falou que sim, que eu fui de menina, quando eu tinha 6 anos. Eu fui, mas quando eu ia para psicóloga, eu nunca falava nada. Eu não conversava nada com a psicóloga, né? Eu ficava muito tímida, eu ficava na minha, né? E assim, na fase adulta, eu nunca fui. Eu
eu acho que eu virei a minha mentalidade muito cedo, aos 15 anos, com todas as coisas, né, que a gente passa, né, do bullying, dos olhares, eu acho que eu mudei muito minha percepção. E também por ter o meu pai assim, né, eu sempre olho para o meu pai e falo, nossa, que homem, porque ele enfrentou muitas coisas na época dele. E para mim ele é um exemplo muito grande, né, a seguir. A minha mãe também, né, porque eu já ouvi muitas pessoas que julgam a minha mãe por ter se casado com uma pessoa assim. Então, minha mãe também é uma pessoa muito forte, né, porque ela ainda com muito preconceito das outras pessoas, né, da sociedade, ela conseguiu se enamorar de uma pessoa como meu pai. Eu acho que eles são muita coisa, né, meus pais. Seus pais são demais. Eu ia falar isso para você agora. Você tirou da minha boca. Olha, pessoal, eu acho assim, Indri, o maior exemplo, né, que a gente pode ter, que você tem, é dentro da sua própria casa. Porque Sim, mostra que sua mãe, ao se relacionar com seu pai, ela não se ateve somente à questão física dele. Ela enxergou o seu pai no profundo. Então, se ela isso, escolheu, né, formar uma família com seu pai, isso mostra quanto valioso é o olhar do ser humano quando ele realmente coloca isso em primeiro lugar, né? isso Então, mesmo. assim, por que eu vou insistir ficar com alguém que só quer olhar estética? Eu não quero Isso, formar uma família com alguém que só quer viver de aparências. Não, eu quero formar uma família com alguém que consiga olhar de trás da minha face. Quem sou eu realmente? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa boa? Eu tenho virtudes? Né? Como é que está meu coração? Está cheio de coisas boas? Eu estou emanando coisas boas para o mundo? Eu acho que isso é o maior exemplo. E você tem isso dentro de casa. Então não sim, poderia ser diferente, né? Então, quando você olha assim não, para o lado e vê os seus pais e vê que deu certo e está dando certo, e eles estão juntos, tem uma filha, né? Você tem uma irmã? Você falou? Tem um irmão, né? sim, irmão, sim, Irmãos. Pois é, e tem uma família construída e sua mãe, mesmo com todo o julgamento, quer dizer, olha como Deus preparou, tanto seu pai, sua mãe, aí veio você, né? Então, fissurada. Então, eles souberam colocar você aí nessa caixa especial, eu acho. Eu creio que você não deve ter sido criada de maneira diferente dos seus irmãos, foi? Tipo assim, ai, ela tem fissura, não vamos fazer isso com a Adri. Ai, meu Deus, não, né? não, não. Eles sempre me trataram muito bem, né, como se eu sou normal, né. Eles Isso. sempre me falaram isso para mim. Mas Eles nunca nunca me quiseram, falaram mas nunca quiseram não, hiperproteger você assim do mundo. Ai, vou proteger para a Adriana não se machucar, para as pessoas não, né? Nunca foi dessa forma, né? não. As pessoas acham, né, que as pessoas que têm um problema, né, como ela fala, né, é a gente que tem que cambiar, né, trocar de ideia, de mentalidade, mas eu acho que não. Eu acho que as pessoas têm que aceitar tudo que eles acham que está ruim, né, na sociedade. E agora quero deixar minha mensagem. Agora quero que você seja minha tradutora. Eita, mas eu tô chique demais, gente. Eu tô muito chique com a tradutora dessa, gente. Olha, eu tô olha, eu vou ficar metida besta, hein? Ninguém me segura mais, hein? Eu não sei nem se você sabe o que é isso, metida besta. Não, eu vou ficar, tipo, toda. Como é? Orgulhosa, não. Aquela pessoa que se sente com o máximo dos máximos, assim, bem empolgada, sabe? Mas vamos Como lá. admirada, sim. Odri, faz um. Eu queria deixar uma mensagem para o pessoal que vai assistir esse podcast, eu tenho certeza. A gente vai alcançar várias pessoas com a sua história, né? E eu queria deixar um pouquinho, eu queria falar um pouquinho, não sei se vai ficar grande para você, mas eu queria falar sobre essa questão do sentido do podcast.
Vou falar, você traduz para mim, tá bom? Olá, pessoal da Bolívia, tudo bem? Eu sou Rita. Hola a todos de Bolivia, yo soy Rita. Eu nasci com fissura lábio-palatina. Yo nací con fisura, con labio y paladar hendido, perdón. E hoje eu tenho um podcast que fala com pessoas também que nasceram com fissura e outras diferenças. Y hoy yo tengo este podcast en donde yo hablo con personas que tienen el mismo problema que yo, labio y paladar hendido, y también con otras anomalías, deficiencias. O objetivo é para que todos tenham referências El objetivo es para que todos tengan una referencia e que não se sintam sozinhos. y que no se sientan solos. Porque eu e a Adriana aqui somos a prova, né, de que a gente pode superar os nossos obstáculos y sermos a gente mesmo. Porque Adriana y yo somos la prueba de que podemos superar nuestros obstáculos y ser nosotros mismos. E, assim, espalhar essa mensagem para o mundo que, apesar de sermos diferentes, de termos cicatrizes, nós somos pessoas normais que podemos amar, né? Podemos trabalhar, podemos viver como qualquer outra pessoa. Y de expandir este mensaje a todas las partes del mundo de que nosotros somos personas normales, podemos vivir, podemos hacer las cosas. É isso, quero deixar um beijo para vocês. Espero que gostem desse podcast. Quiero dejar un beso para todos y espero que les guste este podcast. E beijo, assim, carinho enorme por vocês. Espero que vocês sigam a Adriana. Un cariño muy, muy grande para ustedes. Espero que la sigan, Adriana. Que eu acho que ela vai falar mais sobre. Sigan, Anita. Hã? Eu falei aqui que eu espero muito que também as pessoas daqui, né, sigam muito você, né, por conta do podcast. Uhum. Então é isso, Dri. Mais uma vez, muito obrigada. Eu nem sei quanto tempo a gente passou aqui. Eu acho que já fez 1 hora. Assim, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você está aí também nessa correria. Você estuda, você está aí traçando o seu futuro. Quero mais uma vez dizer obrigada pelos seus pais, pela permissão que eles forneceram, né, para que a gente pudesse estar aqui, porque eu creio que eles já olharam, viram o meu trabalho e é claro que permitiram que você estivesse comigo aqui, né, da importância que a gente tem de estar falando sobre. Eu sei da responsabilidade que é estar aqui nas redes sociais hoje, falando de um assunto que é muito, muito importante para a gente. Para você, eu desejo um futuro lindo, maravilhoso. Por favor, quando você vier ao Brasil, você me segue, eu te sigo. Então, assim, eu vou até conferir se eu te sigo mesmo, mas eu vou dar uma olhada, tá? Se eu não te seguir, eu vou te seguir agora. Então, a gente vai manter esse contato. E quando você vier para o Brasil, me avisa, que eu quero muito te conhecer. Tá bom? Tá bom, obrigada, Rita, também a você por me convidar aqui para falar aqui, né, no podcast. Eu nunca imaginei que eu ia falar para um monte de gente, mas eu estou muito feliz porque a minha história, eu gosto muito de compartilhar, de falar sobre a minha história, né? Eu gosto muito. E é isso. Eu espero que seja muito pronto, né, o nosso encontro lá. Sim. Eu vou torcer muito por ir muito, muito pronto para lá. Eu já tenho muita admiração por você, né, e por todas as pessoas que falam sobre a fissura. Tenho um carinho muito grande por você e por todos ali no Brasil, né, que falam sobre a fissura. E parabéns por o programa que você está fazendo, por inspirar muitas pessoas. Muito obrigada, obrigada, obrigada. Quando eu vejo você aos 23 anos, eu me vejo lá atrás. E eu só tenho uma coisa para te falar. Eu te acho linda. Beijo. Fui. Até Obrigada. o próximo episódio, pessoal. Até a próxima. Não esquece de seguir, hein? Não esquece de comentar, deixar seu comentário de onde vocês são. Tchau, tchau. Tchau, tchau.